Olá! O Câmara Livre de hoje quer convidar você, como a gente faz toda semana no nosso bate-papo, aqui nesse fundo escuro, nessa luz direcionada, a você tentar imaginar o espelho que você olha na frente, não do jeito que a gente convida você para fazê-lo aqui no nosso encontro semanal. Você conhece quem está dentro de você? Você conhece, como diz, por exemplo, na teoria da psicologia de Jung, as suas máscaras sociais e como você veste elas no dia a dia, em cada um dos seus horizontes e como você se comporta em relação ao seu conteúdo interior? Hoje a gente quer convidar você a conversar conosco, através do nosso convidado, sobre o seu horizonte interior e suas escolhas. Para isso, nós estamos aqui no estúdio da TV Câmara com João Luiz Aparecido Rosa. João, muito obrigado. Há algum tempo já estou aguardando a oportunidade de tentar conversar com você aqui no Câmara Livre, por ter conseguido ajustar essa agenda conosco. E felizmente num dia mais calmo do que a correria do dia a dia. Aliás, correria e trajetória do dia a dia talvez seja um bom prato do nosso bate-papo. Mas vou começar por onde o Câmara Livre começa, na chamada árvore genealógica. Ao apresentar João Luiz Aparecido Rosa, eu perguntei antes qual é o sobrenome que não está no seu nome para homenagear a sua árvore genealógica. Olha, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite, né? E é muito bom estar aqui falando um pouquinho sobre cada um de si e o que tem para oferecer, né? No sentido da vida, de modo geral. Sabe o que eu falo um pouco da minha árvore genealógica? Eu acho que o Rosa, que é o meu sobrenome de fato, ele é um conjunto de situações que eu já fiz uma pesquisa, não aquela pesquisa que você vai dar uma olhada da onde vem a procedência, né, que é portuguesa, o Rosa. E o Rosa era com Z e ficou S, inclusive, né, mudou-se. Mas o Rosa, o significado desse sobrenome, do meu nome, que é João Rosa, que eu adotei, encurtei, né, tirei o Luiz Aparecido, pelo fato até de uma energia que eu fiz uma confluência positiva de tudo que eu vi dos meus ancestrais até hoje, e eu fui condensando o nome, não que eu não goste do Luiz Aparecido, né? Até a minha mãe deu o Aparecido em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devoto. E aí eu adotei o João Rosa. Só que eu recebi como se fosse uma energia para esse João Rosa, encurte o nome, como se eu tivesse ouvido, sabe? E o João Rosa, ele soou bem, então essa energia, esse estudo mentalizador e intuitivo do meu sobrenome fez com que eu internalizasse algumas coisas positivas para mim. Então parece que ele me trouxe muita sorte. Qual a memória afetiva que lhe vem de pronto à sua cabeça quando você lembra do período da infância, da adolescência? Se for para cá ou para lá? Claro. Tem um episódio, Nelson, que eu queria relatar aqui. Eu não conheci minha avó paterna. Ela faleceu em janeiro de 67, eu nasci em março de 67. E eu tenho uma memória afetiva dela, de tanto que eu ouvia meus pais falarem nela, principalmente meu pai, que era minha avó paterna. Mas a memória afetiva que ficou gravada em mim foi quando eu tive minha primeira visão mediúnica, que eu a vi, eu tinha 7 anos, no banheiro. E eu olhei aquela cena e eu não entendia quem era aquela senhora, porque eu não a conheci, né? 1 mês e meio depois eu fui até uma casa de uma tia e eu olhei um álbum de fotografia. Aí eu disse assim para minha irmã que tinha dado banho em mim, mais velha: esta é a mulher que eu via naquele dia no banheiro. E eu a amo. E aquilo ficou muito gravado para mim, porque eu tinha a avó materna, tive por muitos anos, graças a Deus, mas a paterna eu não a conheci. E essa afetividade que eu estou dando como exemplo, mesmo sem a conhecer, é o que eu sempre tive de vínculo com a figura do meu pai, que também já está no plano espiritual hoje, e com a minha mãe. Então a minha memória afetiva de tranquilidade, de paz de espírito, era a união que eu vejo até hoje com a minha família. Que idade você tinha? Eu tinha 7 anos. 7 anos. 7 anos de idade. Já para fazer um recorte aqui no tempo, quando você se deu conta de que sua missão aqui nessa terra de passagem tinha relação com essa sua capacidade sensitiva e de sensibilidade, é óbvio, de tentar compreender as nossas aflições ou compartilhar ela no dia a dia como profissão, como missão, inclusive?
Eu, quando estava entre 14 e 16 anos, eu tive síndrome do pânico. E eu não entendia porque eu tinha alguns medos, porque eu ouvia vozes, eu sentia coisas perto de mim. E graças a Deus, na época, uma psicóloga espírita kardecista disse assim: você não tem nada, você está ouvindo seus mentores espirituais. A partir daquele momento, eu comecei a tentar entender o que eu sentia, tanto no corpo físico, que eu tinha sintomas físicos mesmo, de pânico, e no espiritual. Eu fui tentar trazer dentro da minha intelectualidade o que eu poderia fazer de bem ao próximo, porque aquilo era tudo novo para mim. E dos 14 até os 21 eu me doutrinei dentro da doutrina espírita. Foi aí que eu consegui entender o que se passava comigo. Aquele dia em diante eu falei: eu preciso fazer psicologia, ou eu preciso cuidar de pessoas. E não fiz, fui fazer mais tarde, claro. Mas foi ali naquele momento. Então eu internalizei em mim dos meus 16 até uns 21, 22 anos. Mas eu comecei a atender pessoas, né, porque eu sou tarólogo, a partir dos 23 anos. Sem a necessidade, até porque ela não precisa mesmo existir, de querer explicar a forma como cada um vê o seu mundo, o fato é que se a gente conversar com o público aqui através da TV Câmara apenas espírita, a gente não precisa explicar nada, claro, avança no nosso raciocínio. Só que como tem outras crenças, claro, do dia a dia, eu vou emprestar a sua para contribuir para quem está em casa. A capacidade de ver o outro, eu digo da experiência dos 7 anos aqui, desenvolvido no estágio em que você já tem. Para o mundo, por exemplo, dos católicos, que você tem boa formação em casa, tem uma série de resistências. O ser humano tem uma dificuldade enorme de conviver com o desconhecido, com aquilo que ele não conhece, inclusive gerando medos. E de outra parte, alguns segmentos, felizmente ou não, apropriam essas magias todas de forma não necessariamente positiva. Você poderia conversar um pouco com o seu interior, traduzindo isso para as outras pessoas, o que é exatamente essa capacidade de evidência? Olha, Nelson, eu conheci todas as doutrinas para eu chegar até onde eu me encontrei, que eu me sinto bem, tenho satisfação. Eu costumo dizer que eu tenho uma diversidade de atendimento. Eu já atendi evangélicos, já atendi padres, freiras, já atendi pastores, já atendi pessoas descrentes, ou de N religiões, né? Umbanda, Candomblé, o Espiritismo em Kardec, até católicos. Eu diria assim para as pessoas: o nosso eu interior tem a ver muito com a sua essência da alma. E eu aprendi uma coisa na psicanálise, né, dentro do conceito do psique humano, que o nosso interior e a nossa personalidade, na verdade a personalidade, ela é formada aos 7 anos de idade, olha que cedo. E existe uma coisa que eu costumo dizer que chama essência. Você nasce com a sua essência. Após 7 anos você vai se moldar ao mundo. A moldagem é você que vai tratá-la de uma forma positiva ou não. Essa moldagem é você que vai buscar dentro do teu eu interior de que forma você quer viver na Terra. Católico, evangélico, espírita, umbanda, candomblé, o que for, não há problema. Deus é uno. Você precisa só crer e dentro dessa crença você buscar a sua paz interior. Então, assim, para quem nos está assistindo, não é ditar uma regra assim: vá tomar um passe no centro, ou vai num culto, ou vai numa missa. Cada um se sinta bem aonde se sente bem. Isso é uma essência tua, essa busca interior que o ser humano no século XXI piorou um pouco mais, porque a pessoa está buscando isso completamente como um equilíbrio. O seu equilíbrio está na sua fé, então não importa a crença, você precisa se sentir bem. Se você traduzir isso para o universo da simbologia e dos amplos significados da tolerância, o ser humano, fora daqui, do nosso ambiente, ele demonstra uma capacidade gigantesca de fazer mal ao outro. E a gente costuma conversar, para quem tem formação de psicanálise como você, sobre o difícil exercício de enxergar o mundo a partir do outro. Isso seria um caminho para tentar compreender as relações humanas? Ou a gente está sendo muito exagerado aqui na forma de viver? Olha, Deus nos deixou na Terra, quando a gente encarnou, um princípio muito forte e fundamental: livre-arbítrio. Nós escolhemos o que quisermos aqui na Terra.
Então, tem algumas pessoas que vão ter um poder aquisitivo melhor, outras não. Isso é uma lei, talvez, da natureza do ser humano, tá? Que eu não vou entrar numa história aqui do que o ser humano deveria ter feito para ser diferente hoje. Mas o livre-arbítrio de cada um de nós, ele vai promover uma mudança tão forte e necessária para o seu bem maior, que vai depender de como você vai estar agindo no seu dia a dia com o ser humano. Eu costumo dizer assim, por exemplo, você às vezes entra num ambiente, você fala assim, nossa, como está pesado aqui, né? Isso não precisa ser espírita para sentir, todo mundo fala isso, né? Católico, evangélico, o que for. Esse ambiente que você adentrou, uma casa, que seja, até um lugar público, você fala assim, que pesado, só aí a sua aura, a sua energia foi condensada de uma forma ruim. Se você não trabalhar o seu equilíbrio no dia a dia para limpar essa energia, você vai começar a ter mágoas, dores, tristezas, raiva, angústia, inveja, soberba, orgulho, e a sua humildade vai embora. Então você precisa trabalhar isto em você. Se você tiver isso como um conceito de livre-arbítrio para você estar em paz, isso é modificado no dia a dia, porque a sua essência, lembra que eu falei, você nasce com ela, ela não vai mudar. Ela jamais muda. Você se molda. Das centenas, milhares de pessoas com as quais você conversou sobre as suas angústias e aflições, embora cada um tenha o seu histórico e suas escolhas que a gente está repetindo aqui, elas demonstram que experiência para você. O ser humano está angustiado por algum eixo comum, ele não consegue interpretar essa relação de sua passagem aqui sobre essa terra, o que estamos ou onde estamos errando. Eu vou dar um diagnóstico dos meus atendimentos de um modo geral, não só em psicanálise, mas também com o tarô, tá? O ser humano está muito aflito na busca do afeto, a ausência do afeto. Afeto não é ter alguém para casar, é afeto familiar, com um filho, uma esposa, um amigo e assim por diante. Essa carência de afeto, de afetividade, faz com que o ser humano esteja nesse estágio ruim. O nosso dia a dia, o século XXI em especial, né? Eu acho que desde os séculos passados, mas o XXI em especial, que eu chamo que é a era da tecnologia, e que se você não acompanhar isso, você está fora, né? Inclusive você tem que ser magro, você tem que ser não sei o quê. A mídia vende um monte de coisa, não tem nada contra magro ou gordinho, pelo contrário. Mas é vendido uma imagem muito negativa e o ser humano esqueceu da essência, aquela essência que eu te expliquei. Então, o que acontece com o ser humano? O problema maior hoje dele que eu vejo dentro do que eu atendo as pessoas, afetividade. Elas esqueceram daquela convivência mais humilde de você ligar e falar bom dia para o seu vizinho, de falar um oi para uma pessoa que você vê na rua, para um faxineiro que às vezes você nem nota, ou até para um diretor, presidente, que nem vai te falar bom dia. Então, essa essência está se perdendo cada vez mais. Então, o que o ser humano faz? Eu preciso sobreviver. Eu preciso pagar conta, preciso trabalhar. E não importa se você vai na missa de domingo, no culto ou no centro. Se você está indo lá sem essa essência, você está indo só à toa. E isso que está fazendo essa dificuldade hoje em dia. Todos nós ficamos tristes. Todos nós somos convidados um dia a imaginar que algumas coisas estão erradas. Ou somos incitados a achar que aquele dia será ruim. O que o João faz quando se pega em algumas dessas situações? Você fala de mim mesmo? Eu tenho um ritual. Eu levanto de manhã, eu abro a janela, mesmo se está chovendo. Eu agradeço, ou se está o sol, eu falo assim, descalço, do jeito que eu me levantei. Obrigado porque eu estou respirando. E preciso que o meu dia seja bom e que eu possa passar o bem às pessoas. Tomo meu banho, eu tomo um chá de camomila, relaxo um pouco, tomo meu café. Desculpa, porque a camomila, em especial? Ela acalma. E ela traz, eu não sei se você sabe que são chakras, que são canais de energia, né? E esses canais de energia pela aura, que também é um outro canal de energia, faz com que você tenha um filtro positivo. E aí eu tenho um livro, que é um livrinho, como se fosse os 150 salmos da Bíblia. Eu abro no dia específico, que é aquele dia que eu acordei, e eu leio. E aí eu fico calmo no dia a dia. Mas aí de repente aconteceu um monte de coisa no dia a dia, que isso é normal. Claro. Eu me estressei. Então eu terminei um atendimento e eu fui embora para casa muito cansado, pesado. Eu tomo um banho de alecrim,
e me relaxo com uma música assim, tipo Enya, fico lá bem, se ouvindo o som de água. Depois eu vou assistir TV. A TV por último. Você sugere, por exemplo, entre vários passos, as pessoas se conhecerem, já que a gente está transferindo experiências aqui, que essa questão da meditação, da compreensão dos fluxos de energia interior passe, eu estou sendo bastante abrangente e genérico Claro. aqui, passe por uma verificação interior, de reflexão de cada um? Sim, eu indico inclusive a yoga. A meditação, de um modo geral, seja a sua maneira, ela faz uma transcendência de energia, ela faz uma transmutação. Imagine que você está com uma energia corporal pesada do dia a dia, um final de tarde, numa sexta-feira. Quando você pratica a meditação, ou você faz uma yoga, ou você mesmo faz na sua casa. Imagine do seu dedo do pé até o seu último fio de cabelo passando uma corrente de energia. E você ouvindo a sua respiração. Só isso você transformou os seus 7 chakras frontais num canal de energia positiva. Você consegue entender talvez até o que você passou que não te serviu de positivo. Aliás, eu costumo dizer assim para as pessoas, a meditação faz você olhar que o que foi ruim para você e transformou em dor, em aprendizado. Um outro recorte. Num determinado momento, você utilizou a busca de informação sobre a questão do tarô como ferramenta dessa compreensão do ser humano, nessa sua missão que a gente comentou antes. Por que o tarô, em especial, entre outras possíveis vertentes para você buscar esse horizonte de conversar sobre o ser humano? Eu tinha 21 anos, mais ou menos, e eu ouvi uma voz interior, né, me dizendo assim, compra um livro de tarô. Eu fui lá e comprei. Não li nada, não entendi nada. Passou um ano, eu li o livro, não entendi nada de novo. Aí eu peguei minha irmã, abri o tarô, olhando o livro, tá? Carta tal, significado tal, acho que vai acontecer isso para você. Bom, 6 meses depois ela falou que tinha acontecido tudo. Por que o tarô? Eu sempre fui místico, sempre fui esotérico, sempre busquei uma coisa além. Mesmo eu no catolicismo, que eu nasci no catolicismo, eu queria entender o que tinha por trás daquilo tudo. Não era só aquele quadro de Jesus na cruz, né, na igreja. Eu queria entender o que era aquela energia toda. E aí eu fui ler, eu li sobre o Alcorão, eu li várias coisas sobre o ortodoxo, já li, já compreendi a Umbanda, o Candomblé, eu fui conhecer todas as doutrinas. E foi aí que um dia eu lendo na internet sobre tarô, aliás, naquela época não tinha internet, era pesquisa mesmo, estou voltando para a era aqui. Li sobre o tarô e eu me interessei. E aí, um recado muito interessante nisso, em 84, quando eu só tinha 17 anos, a mãe de uma amiga minha me deu um livro de tarô. E aos 21 eu comprei o primeiro livro e eu li sobre isso. Então, desde os meus 17 eu tenho isso comigo, porque eu me interessei pela simbologia. Aliás, tem uma matéria na psicanálise que tem a ver com mitos e a simbologia, que são os arquétipos. E a gente estuda sobre a tarologia, inclusive uma parte dentro da psicanálise. Freud falava muito disso, inclusive. E é muito interessante porque o tarô, dentro da minha intuição, a simbologia que sai no tarô, quando eu estou atendendo uma pessoa, me dá a conotação de uma explicação bem aceitável para quem está na minha frente, porque eu não preciso abrir o tarô, pela minha evidência. Só que o ser humano é tão descrente que ele fala assim, você não vai abrir o tarô? Então eu tenho que abrir o tarô. É claro que o tarô me ajuda. Então, o tarô foi uma escolha sensata e positiva para que eu tivesse assim, um entendimento mais profundo de quem está aqui na minha frente e eu estou abrindo. Então, conforme a carta e a posição que eu coloco o tarô, eu consigo interpretar o que eu ouvi espiritualmente. Ele funciona, tentando ser muito simplista, como uma ferramenta adicional para compreender. Me ajuda muito, claro. O tarô, ele simplesmente me deu uma abrangência de compreensão do que eu estava ouvindo, que eu ouço de uma forma diferente da Terra e eu transformo isso para a realidade. Se você quiser eu dou um exemplo. Claro, pode dar. Por exemplo, eu ouço assim espiritualmente de um mentor, Nelson, daqui 7 luas cheias você vai estar fazendo uma viagem para tal lugar. Você imagina como eu tive que entender sobre o calendário lunar? Então eu transformo numa data, eu falo assim, Nelson, em agosto de 2016 você vai para o exterior. Entendeu? Então eu transformo porque eu ouço diferente.
o tarô me deu essa compreensão fantástica. Se você jogar isso da relação para o dia a dia, vamos passar por ela, para o sujeito que não crê quase em nada, ou que diz e acha que não crê quase em nada, porque tem uma questão de sensação dos seus medos interiores que interferem nessa capacidade de compreensão subliminar, superficial do dia a dia, ele lhe perguntaria, e vou emprestar, já que eles estão participando conosco desse bate-papo, como assim você pode compreender o que vai acontecer com o outro daqui a pouco? Você imagina o que eu ouço? É assim, existem pessoas céticas, né? Sim. Não só com o tarô, com tudo. Quase. O mundo espiritual, né? Aliás, tem coisas que eu quero deixar claro que nem eu tenho acesso, que são coisas pertinentes ao plano espiritual. Mas aconteceu um fato que eu queria te relatar e já temos a resposta para isso. Uma pessoa em São Paulo, né, entrou para eu ser atendido, uma pessoa muito bem sucedida, e a primeira aparência, assim, quando entrou na sala, era de descrença mesmo. Mas como uma amiga tinha passado e disse que eu tinha acertado 100%, foi as palavras que ela usou, ela estava ali só para um desafio. Eu fiz ela se levantar e ir embora. Ela falou, mas você não vai me atender? Eu falei, não, desse jeito, sem tirar óculos de sol, eu gosto de olhar a essência. E a essência eu vejo pelos olhos. Eu consigo ver o DNA da aura da pessoa nos olhos. Se eu não olhar nos olhos, eu não consigo ver. É a energia que eu capto. Então, essa pessoa, numa situação de arrogância, eu não atendi. Eu simplesmente pedi para ela sair do meu consultório, ela pegou, saiu e foi embora. Isso é uma cena. Outras coisas que ocorrem, a pessoa fala assim, será que isso vai acontecer mesmo? Eu falei, olha, sabe o que você faz? Porque quando eu atendo, Nelson, eu escrevo tudo. A pessoa leva por escrito ou ela grava a minha voz. Okay. Então, eu não tenho medo do que eu falo. Há 25 anos que eu atendo. Então, o que eu faço? A pessoa leva embora e fala para ela assim, não fique lendo todo dia o que eu escrevi para você. Você leia e deixe os fatos naturais do destino agir a seu favor. Claro que tem pessoas, graças a Deus são raras, mas ocorre que elas falaram, olha, não aconteceu o que você disse. Se a gente for olhar sobre a energia, não me isentando de erro, pelo amor de Deus, o acerto, é porque a energia da pessoa não fluiu. Então, eu vou responder de uma forma bem clara. Quando eu sou cético, eu preciso entender primeiro o que eu quero para mim. Começa por aí. Porque o objetivo que você coloca como vida material, até de trocar um carro, por exemplo, você precisa trabalhar para isso. Claro. Na espiritualidade é a mesma coisa, porque você propõe algo por pré-destino. Não existe destino formado, existe pré-destino. Por que pré-destino? Se altera, adia, antecipa ou não realiza suas coisas. Posso dar um exemplo? Faz de conta que uma moça está grávida e ela vai lá e faz um aborto. Ela provoca o aborto. Claro que ela alterou o destino de ser mãe e de uma pessoa que estaria ao lado dela na Terra. Só aí ela gerou um karma espiritual. Sabe onde vai refletir no futuro? Na vida afetiva e no financeiro. Nós somos responsáveis por aquilo que somos, então, o tempo todo? Praticamente 95%. 5% são fatalidades do destino. Se escolhemos caminhos, a gente está alterando essas rotas todas. Claro. Outro exemplo disso, às vezes a gente vê uma pessoa sendo assassinada muito jovem, ou até mesmo ficando numa cadeira de roda, por exemplo. Segundo a doutrina que eu sigo, são pessoas que se suicidaram. E o período curto de vida que elas vão ficar aqui, ou numa cama, por exemplo, ou numa cadeira, ou que elas morreram de acidente de carro, de moto jovens, tem a simbologia que esse suicídio foi interrompido um ciclo de vida. Então eles retornaram na reencarnação para que estejam aqui somente naquele período que era o período para fechar o ciclo de vida. A criança que nasce com anomalia ou alguma síndrome, ela também tem reverte, na verdade, para a situação de um aborto provocado. Essa é a simbologia que nós falamos dentro do mundo espiritual, que é a doutrina que eu sigo. Isso é uma explicação, não é para ser aceitável, é uma explicação até coerente com algumas coisas, porque o livre-arbítrio, ele altera, sim, o que você quiser. Ok? Nas duas experiências mais significativas que você já cuidou de dividir conosco, com quem está em casa, dos 7 anos e agora depois com os 17, nos dois, se eu fosse fazer uma interpretação linear aqui, eu ia remeter, que foi o que me veio na hora, a um insight. E você acreditou, fui lá e comprei o livro de tarô, tive insight. É insight para você isso? Qual é a tua questão em relação a isso?
Eu vou até canalizar duas energias. Na psicanálise é um insight. E você tem insight, e o telespectador tem insight, tá? Que a gente chama de voz interior. Na parte espiritual, do meu lado sensitivo, evidente, isso é uma premonição. Então, eu ouvi algo que seria bom para mim, que é o insight. Então, a nossa glândula pineal, ela funciona como um captador de energia entre imagens e mensagens. Isso é para todo ser humano, tá? Não precisa ser médium. Você só precisa tratar este equilíbrio. O que é tratar este equilíbrio? Você entender, respirar, fazer meditação, olhar para um fundo religioso, vamos mudar esse nome, para a espiritualidade do bem acompanhar você, não importa qual, como eu já te falei no começo, não importa a religião. Quando a pessoa internalizar isso nela, que tem a ver com a essência, lembra? E a gente tem que se moldar ao mundo. O que você faz? Você vai captar pelo seu insight, quando você fala assim, de repente, nossa, parece que não é para ir para essa rua. Não vai pela rua, mude a rua. Todo mundo tem isso, viu, Nelson? Então, assim, o que eu arremeteria nos 7 anos de idade? Na verdade, foi uma vidência, clarividência, porque eu vi e ouvi. E nos 17 foi um insight. Do lado meu, da intuição, talvez ligado à minha vidência já. Mas foi um insight. Aproveitar a questão lógico, da sua longa experiência e trajetória pessoal, de interiorização disso, do que a gente chama de energia. Que sugestão você daria para quem está conosco em casa em relação às suas escolhas, observar que tipo de erros mais comuns, erros no sentido de que o que eu posso fazer para fazer com que o meu ambiente seja melhor ou com disponibilidade eventual de energia, de vetores de energia, melhor do que aquilo que eu estou fazendo, até porque não sei onde estão as eventuais influências ruins. Olha, eu costumo dizer que existe em cada um de nós o lado bom e o lado ruim. Imagine que tenha um anjinho bonitinho assim falando com você o tempo todo, seja bom, feliz, né? Não brigue. E tem um contrário que fala o contrário, né? Essa briga interior desses dois polos, negativo e positivo, que é o yin yang, todos temos isto, faz com que cada um de nós possa perceber os sinais. Deus, todos os dias te dá um sinal, você que não presta atenção. Todos os dias. Eu presto atenção em tudo, até no meu dedo, se eu bati na porta de manhã e que eu não vou poder pôr um calçado X. É engraçado isso, tem gente que ri sobre isso, mas é um sinal. Então, como não errar? Ou como ser a melhor pessoa a partir de agora, né? Ouvindo o que nós estamos falando aqui. Internalize dentro de você mesmo todo tipo de energia que você quer para você como bem maior. Quando acontecer alguma coisa não positiva ou de um ambiente que você frequentou, até mesmo no trabalho ou no dia a dia, transforme aquilo, naquela dor, naquele momento pesado, em algo de aprendizado para você. Então conte até 10. Vai até o banheiro, tome um café, tome uma água e depois você volte e discute com a pessoa. É a melhor coisa, porque eu costumo dizer, Nelson, assim, que quando você está no estado de energia negativa, você vai atrair, que a gente chama de espíritos obsessores no espiritismo, ou energias contrárias de uma forma tão pesada, que se eu continuar discutindo com a pessoa ali, nem eu, nem ela vamos chegar a nenhum determinado momento positivo. Então relaxa um pouco, vai até um quarto, ou se sai do ambiente de trabalho, por exemplo. Isso faz com que você traga para o ambiente de novo a positividade. Olha, eu respirei, pensei direito, eu acho isso, vamos conversar agora? Então a pessoa talvez ela vai entender que esse momento seu foi de reflexão, num minuto que você pode voltar a uma coisa que você talvez estava engessado até. É assim que faz. Quando você me fala dessas questões, e a gente está falando o tempo inteiro de olhar para si, por isso que eu usei a simbologia do espelho na nossa abertura do bate-papo, me vem naturalmente, por exemplo, a psicologia, a terapia cognitivo-comportamental na cabeça. E entre esses elementos, o pensamento automático negativo. Aí, entre os autores, me vem inevitavelmente a frase, o problema necessariamente, então, não são os fatos, mas a forma como cada um os apropria pelo pensamento? 100%. Parabéns, é isso aí mesmo. Pensou positivo, atrai. Lembra do livro O Segredo? É praticamente aquilo. Tem uma passagem Jung, fantástica. Jung sempre trabalhou com a intuição.
Aliás, é o que eu trabalho no meu consultório em psicanálise. Eu sou totalmente junguiano. Então, assim, existe, para você entender isso dessa frase que você falou, o pensamento, ele remete a você negatividade ou positividade. Então, se você internalizar assim, por exemplo, eu quero comprar aquele vestido que está numa loja ali na vitrine. Se você internalizar dentro de você aquilo lá e você se planejar, o planejamento do pensamento positivo, faz com que você um dia juntou um dinheiro em um mês, 2 que seja, você talvez não achou o mesmo modelo, mas achou um outro melhor. E o pensamento ele é assim, talvez aquele momento não era para você ter aquilo ou aquela situação perto de você. E aí o ser humano não tem paciência. O lema nosso na Terra, a gente não entendeu isso ainda, é paciência. O tempo espiritual não é o terreno. Então, se você internalizar o pensamento positivo, isso vai vir naturalmente, experiência própria. Não posso me queixar, não. Eu estou tentando fazer um exercício de voltar para o eixo, como se fosse possível falar do eixo quando a gente entra em questões de profundidade, mas vou seguir aqui o roteiro do Câmara Livre para eu não perder aquilo que ele foi proposto. Por que contabilidade e pedagogia no instante em que isso aconteceu na sua vida? Porque agora para as pessoas vai ficar mais difícil ainda de entender. Né? Mas talvez lá no tempo isso tenha o seu sentido. Você sabe que é tão interessante até a gente explicar do tempo, porque olha como que é, né? Todo mundo fala assim, graças a Deus, as pessoas me dizem assim, nossa, João, você é calmo, que bom conversar com você, você acho que nasceu para atender. E eu acho que eu nasci para atender mesmo, viu? Tanto é que eu já estou atendendo há anos. Mas assim, vamos voltar lá para a contabilidade, né? Com 16 anos eu fiz escrita fiscal num bar ao lado da minha casa, lá na Vila Paraíso, lá que eu morava com a minha família. E eu comecei a fazer escrita fiscal, recebia nota, entrada, saída, e eu gostei daquilo. Eu tinha 16 anos, eu já tinha todo aquele sintoma mediúnico. Eu falei, vou fazer ciências contábeis. E eu morava a 4 quadras da IT, que era a instituição Toledo, onde eu fiz a faculdade, né, de contábeis. E fiz. Dali em diante, passou um tempo, mais para frente, tá? Eu fiz contábeis, não com essa idade. Quando eu me formei, eu já estava trabalhando numa outra empresa que eu usei esse trabalho. E nessa empresa eu fiquei 13 anos e também nessa empresa, já vou pegar o gancho, eu já entrei na pedagogia, porque eu queria dar aula. Eu amava dar aula. E dando aula na pedagogia, eu esqueci da contabilidade. Completamente, eu deixei ela de lado. E eu tive 1 ano, mais ou menos, de psicologia aplicada à educação. Eu enlouqueci com a psicologia. Foi aí que depois de 3, 4 anos de pedagogia, que eu era pedagogo formado, eu fui atrás da psicanálise. E fiz o curso de psicanálise, que é o que eu atuo hoje, que amo também, né? Vou te convidar para completar um ritual aqui do Câmara Livre, que poderia ser simplificado como um jogo rápido. Certo. O que é intuição para você? Tudo aquilo que você busca dentro de você mesmo e você possa praticar como realidade. O que é o insight? A tranquilidade de saber que você tem o seu eu interior formado por uma positividade do que você busca. Você tem pressa de alguma coisa? Tenho. Até porque a vida é curta, nós vamos deixar o corpo físico e o ser humano esqueceu disso. Então a minha pressa é ver todos bem, bem no amor, porque hoje o problema do ser humano é a falta de afeto. Você tem medo de alguma coisa? Você vai rir? Não. De inseto. Por quê? Eu acho que eu morri numa vida passada lotado de insetos em cima do meu corpo, porque eu tenho pavor de inseto. Você pode trazer uma cobra aqui que eu pego lá na mão, mas o inseto eu saio correndo. O que é energia para você? Energia é tudo aquilo que você busca de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Se estou de passagem aqui, para onde vou? Vai depender de tudo que você praticou aqui. O bem maior, o plano espiritual, vai nos acolher de qualquer forma. O que é ser sensitivo? É entender a sua própria vida. O que é ser vidente? É compreender o que se pode falar com muita precisão e tranquilidade e sensatez. O que é o tarô? Aquilo que eu poderia... Vou reformular. O tarô é o que o ser humano, todo ser humano deveria aprender um pouco.
As pessoas têm pressa e têm medos. Você acha que é justo, sob o seu ponto de vista, é claro, que elas tenham tanto medo e tanta pressa? É normal ter medo. O medo faz parte de você crescer e evoluir. A pressa é inimiga. O que te deixa alegre? O mar. O que te deixa triste? A pessoa não poder nem usufruir de um plano de saúde decente. O que significa Deus dentro de você? A força maior para ele entender por que eu estou aqui. Quando você se olha no espelho do ponto de vista interior, que João você enxerga? Um João missionário, que ele veio aqui para doar-se em energia e estabelecer o bem entre as pessoas. Tem alguma questão que você tem vontade de dizer que por alguma razão eu não fiz a pergunta e você queira dizer? Não faça. Gostaria. Sabe, Nelson, as pessoas, elas esqueceram de que olhar o outro com mais tranquilidade e sabedoria fará toda uma diferença, não para a sua rua, mas para o seu bairro, para a sua cidade, para o Brasil, para a América Latina e para o mundo. Você já imaginou como nós estamos dentro de uma caixinha, né? Pega o seu bairro, o seu estado, o continente e vai indo. O que tem além da Terra, na verdade? Então eu queria dizer para as pessoas o seguinte: nós vamos embora daqui um dia, de qualquer forma. Então esta nave que chama Terra, ela é passageira. É gostoso viver, é gostoso ter. Mas se o ser humano não internalizar que o bem, o afeto, insisto em dizer, não existir, não vale a pena passar por aqui. João Luiz Aparecido Rosa, muito obrigado de coração de compartilhar conosco esse retrato e esse recorte sobre a vida do ser humano e de todas as suas aflições e virtudes, e que a gente possa aproveitar através desse Câmara Livre uma oportunidade de cada um olhar para o seu interior enquanto a gente está nessa nave aqui. Eu que agradeço, Nelson, por estar aqui, agradeço todo esse seu público que assiste o Câmara, né, TV Câmara, e queria deixar uma última coisinha. Claro. Construir algo para a tua vida só dará certo se você primeiro entender o que você deseja. Muito obrigado. Enquanto você que está em casa vendo o rodapé, as informações de gerador de caractere que a gente chama na televisão, para que você possa buscar informações ou se encontrar com o João, que atende aqui em Bauru, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que a gente está em rede, internet, sim. Então, enquanto isso, e eu vou usar duas expressões suas. Uma, o exercício da paciência, para despedir de que tem quem está em casa, e lembrar, me veio à cabeça, então vou usar um insight até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais? Claro, com certeza, e sempre será. Muito obrigado, até o nosso próximo Câmara Livre, toda semana, neste mesmo horário. Hoje nós conversamos com João Luiz Aparecido Rosa.